A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, querido, por tudo que Deus já fez. Eu estava aqui feliz também pelo relatório que a irmã passou. Feliz porque a terceira igreja tem abraçado esses projetos. Enquanto a terceira igreja com sede estava lá, na casa de acolhida, nós também estávamos só na congregação, recebendo o pessoal na casa de acolhida, só crianças, né? Fizemos um jantar para na casa de acolhida dos vários estados e também de Bahia, né? São essas duas que temos trabalhado outro sábado, juntamente com as crianças da Valentina 2. A comunidade que a gente também faz um trabalho nesse sábado. Então ficamos felizes por isso, porque podemos ver que Deus tem nos direcionado a vivermos a sua palavra. Porque isso, querido, não é para engrandecimento nosso, não. Estamos apenas fazendo aquilo que Deus nos orienta a fazer. Amém? Querido, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo número 13. Atos, capítulo 13. Iremos ler apenas o versículo número 22. Atos, capítulo 13, versículo de número 22. Mesmo sentados, passamos a leitura da palavra do Senhor de forma reverentemente para a glória de Deus. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te agradecer e bendizer o teu nome, colocando a nossa vida diante de ti e pedindo a Deus que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos. A tua igreja espera ouvir algo da tua parte e por isso estamos reunidos neste lugar para o louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amados, esse texto Deus colocou em meu coração há alguns dias e eu venho meditando nele, porque é muito fácil vivermos proclamando que somos cristãos, que somos servos de Deus, mas eu sempre entendi que a palavra de Deus nos foi colocada, nos foi deixada para conhecermos, depois colocá-la em prática ou vivê-la, para que depois viéssemos anunciar. Os servos de Deus precisamos anunciar as boas novas do Senhor, mas primeiro temos que conhecê-lo e depois viver. Aí, em terceiro lugar, nós devemos pregar, anunciar as boas novas de salvação. E esse texto me chama a atenção, querido, porque ao escrever o que aconteceu, né? E Deus levantou Davi quando o seu povo pediu ao rei. Ele concedeu que viesse a ser rei Saul, e depois ungiu Davi como seu rei, escolhido por Deus. E ele relata dando testemunho que Davi era um homem segundo o seu coração e que ali faria toda a sua vontade. Eu vejo com isso, queridos, que ser segundo o coração de Deus não foi reservado apenas para Davi. Eu entendo que Deus quer que a sua igreja seja segundo o seu coração, que a sua igreja viva segundo o seu coração e que faça a sua vontade, cumpra no dia a dia a sua vontade. Então, amados, Deus só não tem o melhor para nós. Ele deseja, sim, além de ter o melhor para a nossa vida, Ele deseja nos abençoar.
Ele deseja nos cobrir de bênção todos os dias, pois as bênçãos do Senhor, elas são reservadas para o seu povo, para o povo que Ele escolheu, para o povo que Ele separou, para o povo que Ele tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Mas é importante, queridos, lembrarmos que precisamos viver de forma agradável a Ele. E isso, quando falamos, parece até que estamos colocando sempre na mesma terra, mas muitas vezes é necessário, porque a humanidade vive num contexto de uma correria tremenda, que parece esquecer daquilo que Deus tem lhe ensinado. Parece até esquecer daquilo que Deus tem lhe falado dia após dia, ensinado através das Sagradas Escrituras. E muitas vezes vivemos de todo jeito, menos na forma que agrada a Deus. Quando pensamos, querido, em ser um cristão segundo o coração de Deus, e olhamos para o contexto em que estamos inseridos, muitas vezes pensamos que isso é impossível, isso não tem condições. A humanidade mergulha cada vez mais na depravação total, mergulha de forma muito, assim, assustadora, podemos assim dizer. Tudo é atraente, tudo lhe puxa para se afastar cada vez mais do Senhor. Mas, amados, a Bíblia, quando fala algo para nós, é porque é poderoso. Quando Jesus viveu no mundo e não pecou, uma das coisas que mostra para nós, como exemplo, é que é possível viver neste mundo sem pecado. Claro que para nós já nascemos pecadores, deixaremos de ser pecador quando sairmos deste mundo. Continuaremos pecando, infelizmente, pela natureza pecaminosa que nos foi colocada, foi posta. Mas, amados, nós vemos que é possível viver, mesmo nesse contexto que vivemos, fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois o homem ou os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder deste, negando, entretanto, o poder destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jane e Jabes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. 2 Timóteo 3, 1. Vivemos nesse contexto, mas Paulo diz: esse se afasta. Então é possível sim fazer a vontade de Deus se afastando das práticas que o mundo aí oferece, não se associando a essas pessoas que perderam o temor de Deus e vivem para agradar a si próprio, e vivem de qualquer jeito, como ele está dizendo, falando que é isto. O Eclesiastes diz que ao jovem ele pode fazer tudo, faça tudo que vem ao teu coração, o desejo do teu coração, faça. Mas não esqueça, aqui estou usando minhas palavras, mas não esqueça que de todas essas coisas
coisas vocês estão praticando, vocês irão prestar conta a Deus. Então as coisas estão aí, e se não vigiarmos, não buscarmos a Deus verdadeiramente, viver no temor de Deus, iremos, em vez de agradar a Deus, iremos viver no mesmo contexto. É nesse contexto, queridos, que vivemos atualmente, mas é possível sim ser achado segundo o coração de Deus, porque ser achado ou viver segundo o coração de Deus é não outra coisa senão fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que realmente Deus deixou para fazer, é ser conforme aquilo que Deus nos orienta, é ser de agrado, viver de agrado ao Senhor, nos moldes que o Senhor quer. Portanto, quando observamos a história de Davi, queridos, nós iremos perceber que ele era pastor, poeta, matador de gigantes, reis e outras coisas que podemos trazer como que Davi era. Mas também iremos perceber que Davi pecou. Davi também pecou, e nós sabemos disso. Davi adulterou, Davi planejou a morte do homem. Quer dizer, Davi não só fez a vontade de Deus. Quer dizer, contextualizando, Davi, ele não foi aquele homem como Jesus, que não pecou, ele teve o seu pecado, e mesmo assim foi classificado o homem segundo o coração de Deus. Então, há condições, e é o que Deus deseja, que a sua igreja, mesmo vivendo nesse contexto, trouxemos para nossa memória, que é possível, mesmo nesse contexto, vivermos segundo o coração de Deus, vivermos fazendo a vontade do Pai. Mas, amados, diante disso que expus, nós poderíamos aqui agora ficarmos curiosos em descobrir, quando nos traz a memória de Davi, mesmo sendo um homem que fez adultério, que matou gigante, que usando o nome do Senhor foi usado para tudo isso, ele pecou, nos traz agora uma curiosidade, ou desperta em nós uma certa curiosidade para saber. Então, diante disso, ele era pecador, porque imaginamos, para ser segundo o coração de Deus, ele era para ser um homem sem pecado. Mas não, como ele é pecador, então se desperta em nós aquilo. Por quê? Então, o que levou ele a ser esse homem segundo o coração de Deus? E eu queria com você, melhor dizendo, ver alguns pontos que é necessário para a vida cristã, para nós como servos de Deus, e com isso vivemos segundo o coração de Deus, quando assim o observando. E olhando a vida de Davi, ainda nós vamos ver que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava em Deus. Como está a tua confiança? A tua confiança está nos teus bens? A tua confiança está no teu conhecimento? A tua confiança está na tua força? Davi ele acreditava que, mesmo com todo o exército e arsenal do rei, Deus é o que o colocaria no trono. Não era a sua força, não era a sua disposição como guerreiro, como homem de batalha, que o levaria a assentar no trono. Eu confiava que era Deus que iria o conduzir até o trono. Mas aquele que havia escolhido abriria as portas para a sua posse. E às vezes, querido, eu abro aqui o parente para observar o seguinte: às vezes estamos diante de uma dificuldade, de algo que tenta atrapalhar a nossa caminhada com Deus, queremos desfalecer. Esquecemos de confiar no que Deus foi quem nos levantou, o Deus que nos chamou, foi Deus muitas vezes quem
Mas não foi Deus que te disse que iria fazer? Confia no Senhor. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Salmo 144, versículo 10. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, 3. Isto penso também, querido, deve demonstrar quando ele recomenda como podemos ver. No Salmo 37, versículo 3 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi aqui ele recomenda porque ele viveu isso. Ele experimentou confiar em Deus e alcançou vitória. Ele experimentou ter uma vida de confiança no Senhor e foi bem sucedido. Quando Samuel nós vamos ver o seguinte: e sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para ela. Mostra também aqui, queridos, a sua confiança no Senhor. Devo fazer isso? Vamos usar a outra palavra. Quando vou fazer isso? De que forma vou fazer isso? Confiando que a orientação do Senhor é que lhe garantia com êxito. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entrega-nos nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, querido, muitas vezes nós saímos desse contexto, dizemos que confiamos no Senhor, mas na verdade a gente vai fazer aquilo que achamos que vai dar certo. Que até oramos aquela oração bem rápida e saímos e vamos resolver. Não pedimos a orientação de Deus, não confiamos que a orientação de Deus é que é melhor para a nossa vida, é quem verdadeiramente vai nos garantir bom êxito naquilo que queremos fazer. Então, querido, ser segundo o coração de Deus é confiar em Deus. É também, queridos, fazer como Davi, que sabia esperar em Deus. O salmo que nós citamos, versículo 5 do Salmo 37, nós usamos muito para pessoas não crentes. Quando dizemos que, olha, tu deve entregar a tua vida ao Senhor e confiar que Ele vai cuidar do teu quadro. Mas essa palavra, primeiro para ser levada a um crente, nós precisamos viver. Entregar-nos ao Senhor como servo dele, confiar que Ele vai fazer. E aí vem essa confiança também na espera, porque saber esperar Deus agir, muitas vezes é preciso. Como o Senhor, como Davi fala no Salmo de número 40, esperei confiando nele. Amados, saber esperar é uma virtude que agrada a Deus. E Davi sabia esperar. Talvez o fato de ter sido pastor, tenha forjado nele essa paciência. Pastor precisava chegar, ficar cuidando das ovelhas, ali muitas vezes tem que ficar parado, observando se uma se desgarrava, se tem algum perigo. Talvez essa sua profissão, esse seu dia a dia ali como pastor, talvez tenha me ajudado. Mas o importante é que nós, como servos de Deus, devemos ter isso em nosso coração. Saber
diz: olha, eu quero que você faça isso. Mas você tem que saber o tempo de Deus. É, Senhor. Ok, amém. Estou aqui. Faça. E vou fazer assim que o Senhor quiser. Quando é? Vamos esperar o tempo de Deus. Às vezes Deus diz: olha, eu quero que tu leve uma palavra. Coloca no nosso coração. Atenda a essa casa de acolhida. Mas quando? Tem que saber o tempo do Senhor. Quando Ele abrir as portas, tudo vai fluir como tem acontecido nesse trabalho. Por quê? Porque se há uma espera, estamos prestes a passar pela votação de novos oficiais. O pastor chegar a anunciar nome aqui, ele orou. Ele esperou o tempo do Senhor. Com certeza. Então é tudo no seu tempo, no tempo do Senhor, não no nosso. Davi desejava o trono, pois Deus o havia escolhido para ser rei. Mas ele queria que acontecesse no tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor tempo. E ele diz ainda: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo 37:7. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Tomada a palavra que temos que guardar para viver segundo o coração de Deus. É aprendermos a confiar realmente no Senhor. É sabermos esperar no Senhor. Mas é também aprender a depender do Senhor. Eu dou uma paradinha, porque muitas vezes, para acontecer isso na nossa vida, é preciso a gente passar algumas situações dessas. Depender é estar sujeito a alguém. É saber, é reconhecer que não temos força alguma. É saber que sozinho iremos, deixa eu usar a expressão, dar por poucos. É que iremos, como diz aí outro ditado, nadar, e quando chegarmos na terra seca, morrer. Quando não dependemos de Deus, podemos ser um pregador eloquente, podemos ser uma pessoa que tem conhecimento, mas não vai ser perfeito na vida do Senhor. Sua palavra vai ser meras palavras, porque o que faz a diferença é a experiência de Deus na nossa vida. Por isso, precisamos aprender a depender dele. Esses dias, fechando o estudo, eu fiquei até 2 horas da manhã, teve a noite, estudando. Mas em vão seria se eu estivesse apenas preparando alguma coisa, achando que eu é quem sou capaz de fazer. Eu fiquei confiando que Deus tinha uma palavra para nós neste momento. Podemos ver também, queridos, que Salomão escreve o seguinte, lá no Salmo 127, 1, 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados. É Deus, é o Senhor, é Deus que nos move e precisamos depender dele. Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma
nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. O homem se perde justamente nesse ponto, porque ele passa a achar que ele é capaz, que ele pode, que ele é alguma coisa, não dependendo mais de Deus e dependendo apenas do falar, ele depende de Deus, mas na prática vivendo outra coisa. Aí começa o declínio, porque Deus não dá, Deus não divide e muito menos não dá a sua glória para ninguém. A glória dele. Foi por ele, né? Foi para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós temos que confiar em Deus. Nós temos, né, que entender que se não confiarmos no Senhor, se não esperarmos no Senhor e se não colocarmos a nossa dependência no Senhor, não chegaremos ao lugar. Mas eu estava meditando e tem mais um ponto que eu comecei a refletir. E eu vi isso na história de Davi, que ele também era um homem submisso. Eu disse, Senhor, se analisarmos os pontos anteriores, nós vamos ver que, de certa forma, está incluído aqui a submissão. Aqui sim, contempla todos. A Bíblia nos diz que devemos ser submissos às nossas lideranças. Mas só por aqui. E muitas vezes não somos. Ou na maioria das vezes não somos. Basta qualquer ruído na nossa comunicação com o pastor da igreja, com o líder, para a gente se levantar e se achar no direito e dizer que o pastor está errado. Eu vim aqui hoje para defender o pastor, não, porque não precisa não. É a realidade da igreja. É o que nós estamos vivendo. E a gente vê isso na vida de Davi, porque Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Mas ele não usou isso. Ele foi submisso. Davi teve a oportunidade, queridos, de acabar com a vida de Saul. Ele não fez. Ele não fez. Sabe por quê? Vejamos em Samuel 15, 23, a parte A, diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião, queridos, é como o pecado de feitiçaria. Então, quem sabe disso não vai se rebelar. Quem sabe disso não vai se levantar contra a liderança. Não vai, por mais que a liderança esteja errada. Deixa Deus tratar com ela. Eu tive a oportunidade de hoje, pela manhã, na escola dominical, de citar um caso que aconteceu. A congregação de Dom Menezes passou pelo problema sério depois que eu saí de lá. O pastor eu era presidente da aliança. Estava aqui com a gente, eu me aperrei, chamei o pastor eu, pastor, pelo amor de Deus, nos ajude. A igreja está passando por isso. Está saindo todo mundo. Pastor eu disse que não vai para até Deus. Ele vai cuidar. Você sai de lá, você não vai nada. Você não pode também chegar. Chegava em Londres, era aquela aflição dos irmãos. Para resumir, ficou um irmão na igreja. E 40 quando saímos da África. Mas Deus agiu. Deus agiu. Deus agiu e hoje a congregação lá, a coisa está bem para a glória de Deus. Então, amados, nós não podemos fazer nada. É Deus. Nós temos que ser submissos. Nós temos que ser pessoas obedientes aos nossos líderes, aos nossos guias espirituais.
misericórdia. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque nisso não vos seria útil. Hebreus 13, versículo 17. Amados, se você quer chegar a ser líder um dia, seja um bom liderado. Seja um bom liderado. Seja submisso. O próprio Jesus, quando esteve no mundo, ele não se usurpou de ser Deus. Ele foi submisso à obediência do Pai e do outro Santo. Mas também, se queridos, para sempre termos uma vida segundo o coração de Deus, precisamos assentar em nossos corações a determinação o desejo pleno de sermos obedientes a Deus. Quando eu digo assim, termos a determinação, é porque muitas vezes nós sermos obedientes a Deus requer um certo sacrifício, requer muitas vezes passar por cima de algumas coisas, até mesmo daquilo que achamos que é certo, até mesmo daquilo que gostamos, para sermos obedientes a Deus. E se não formos obedientes a Deus, eles mesmo sob a influência de seus seguidores, sugerindo ali que matasse Saul, Davi continuou firme no propósito, desistiu e não obedeceu à voz humana, obedeceu à voz de Deus, obedeceu ao Senhor, e por isso foi achado segundo o coração de Deus. Fechando, queridos, eu queria trazer a nota para cumprir com tudo isso que falamos, só há uma possibilidade: se amarmos a Deus. Davi amava a Deus. E todas essas virtudes assim que citamos ao fruto do Senhor. Então, queridos, precisamos buscar em todo o nosso ser amar a Deus e amar a Deus cumprindo o mandamento dele sobre todas as coisas, todo o nosso ser. Amar a Deus implica renúncia, implica sacrifício às vezes, implica, queridos, fazer coisas que outrora não faríamos, pelo amor de Deus. O homem, quando tem um encontro com Deus, foi dito nessa noite, citado o texto de 2 Coríntios 5, 17, 57, 11. Ele, quando tem um encontro com Cristo, nova criatura. E essa nova criatura, ela deixa de viver aquilo que vivia. Dentre elas, principalmente para os homens, deixa de ser fiel à sua esposa por amor a Deus, por temor a Deus, porque ele passa a ser fiel a Deus. Então, amar a Deus é que nos leva a termos a determinação de obedecer, a confiar nele, a depender dele, a saber esperar nele. Então, queridos, precisamos, acima de tudo, buscar o amor pleno para com o nosso Deus, porque ele nos amou, e amou de tal maneira que ele nos poupou o melhor dele. Mas antes de tudo, obrigado por você. Igreja do Senhor, precisamos despertar a uma vida
Viva segundo o coração do Senhor. Que Deus nos ajude. Ser segundo o coração de Deus deve ser o desejo de toda aquele que diga ter um encontro pessoal com o Senhor Deus. Pois ninguém se converte e torna-se segundo o coração de Deus, mas sem haver transformação, sem viver uma vida diferente, sem mudar os seus hábitos, o modo de falar, não há como dizer que é um servo de Deus, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse final do ano, onde as pessoas procuram ser mais amáveis, as pessoas procuram viver mais em comunhão, venhamos em primeiro lugar buscar uma comunhão plena com esse Deus maravilhoso, buscando viver segundo o coração do Senhor. Que Deus ajude.